Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre essas coisas todas que eu já escrevi aqui para vocês, tá? É a embriologia geral. Hoje, especificamente, a gente vai falar de tipo de ovos, quantidade de vitelo, que é a comidinha, e qual é o tipo de segmentação que ocorre nos embriõezinhos desse povo aqui. Mas antes de eu falar do ovo, quantidade de vitelo e segmentação, a gente tem que conhecer um pouquinho, bem rapidamente, esses grupos animais aí. Depois a gente vai ter um tempo para bater um papo só sobre eles. Então, quem que nós temos? Primeiro os invertebrados, tá? Esses invertebrados, que são aqueles que não tem coluna vertebral, não tem notocorda, não tem nada, quem são eles? Porífero. Gente, porífero, para quem não se recorda, Bob Esponja, ele é um porífero marinho e tal. Selenterado ou quinidário, que são aquelas águas vivas, olha que bonito. Plateuminto, gente, quem é? É um vermezinho achatado. Para quem não se recorda, ele parece um macarrão talharino, mas as tênias, elas são plateumintos, tá? Os nemátodes, gente, são as lombrigas, por exemplo. Se você quiser gravar aí na sua mente, o nemátode parece um macarrão espaguete, tá bom? Então, se você esquecer, né, pelo menos você lembra do talharinho do espaguete. Os anelídeos, quem são eles? As minhoquinhas, tá? Uma minhoquinha fazendo ginastiquinha é um anelídeo, né? Que é aquele bicho cheio de anéisinhos, tá? Tem outros também, mas a gente vai falar mais pra frente. Os moluscos, gente, aqueles bichos de corpo molinho, como, pra quem gosta do Bob Esponja, o Lula molusco, ele é um molusco. Quem são eles, gente? As lesmas, os caracóis, né? O Gary do Bob Esponja, ele é um molusco também, tá? Artrópodes, gente, nós temos grupos de artrópodes diferentes. Nós temos os insetos, né? Então, essa coisa da dengue, né? Quem transmite a dengue é um tipo de inseto. Nós temos também os aracnídeos. Gente, do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, o aracnídeo. A aranha é um aracnídeo, o escorpião é um aracnídeo. Quem mais, gente? Os crustáceos. Gente, crustáceos, né? Ainda continuando na onda do Bob Esponja, crustáceo, seu siriguejo é um crustáceo, tá? Então, siris, caranguejos, esse povo todo, certo? E os equinodermos. Gente, equinodermo, o Patrick do Bob Esponja, uma estrela do mar, é um equinodermo, tá? Então, esses aqui são aqueles invertebrados. E aí nós também temos os cordados. Cordados nós dividimos em dois grupos, os que não têm crânio e os que têm crânio. A, que é uma negação tracrâneo, a craniata. Quem são eles? O anfioxo, que eu vou falar mais pra frente, e as assídeas, são bichos aquáticos, tá? Eles têm a notocorda, que a gente já falou o que é, né? A notocorda é aquela estrutura que tem lá embaixo do tubo neural do nosso embrião. Lembra, gente? Isso daqui você não pode esquecer jamais, né? Então, aqui é o tubo neural. Aqui é a notocorda e aqui é o tubo digestório primitivo, tá? Então, esses bichos têm notocorda, mas eles não formam nem crânio nem coluna vertebral. E os craniatas, que são aqueles que têm crânio e coluna vertebral, que substituem a notocorda pelo quê, gente? Pela coluna vertebral. Quem são eles? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então, é sobre essa moçada toda aqui que a gente vai ver seus ovos, a quantidade de vitelo e a segmentação. Então, seres, olha só, o que eu vou fazer aqui com vocês é uma coisa que vocês não podem esquecer jamais na vida de vocês, tá? Que são o quê, gente? Os tipos de ovos, a quantidade de comida que tem para esse ovo aí, né? Que é o vitelo, e como se dá a segmentação. Aqui a gente está falando de animais de maneira geral. Uma coisa que vocês não podem esquecer jamais é que quando eu falo em ovo, eu estou falando depois que houve o processo de fecundação. Não importa que bicho for, a gente tem que fecundar para eu poder falar em ovo, tá? E obviamente que esse ovo ele vai ter uma quantidade de comidinha, tá? Essa quantidade de comidinha é o que nós chamamos de vitelo, né? Então, toda vez que eu falar em vitelo, eu estou falando do quê, gente? Eu estou falando da quantidade de nutrientes que eu tenho para o meu embrião. Se eu vou ter pouca quantidade ou se eu vou ter uma quantidade média de vitelo, tá? Então, por exemplo, esse ovinho que vocês estão vendo aqui, né? Esse branquinho representa o quê? Representa o núcleo
onde já houve o processo de fecundação e aqui eu já tenho a informação masculina e feminina. Cada pontinho desses verdes que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos de grãos de vitelo. Ou seja, o que eu tenho de comida para o meu embrião, tá? Então você tem que pensar o seguinte, vitelo é comida, beleza? O ovo vai ter uma grande quantidade de comida, uma quantidade média de comida, muita quantidade de comida ou pouca quantidade. Depende do ovo que eu tô falando. A gente tem 4 tipos de ovos, tá? Eu tô mostrando 2, depois eu vou mostrar os outros 2, claro, né? Então, olhem só. O primeiro tipo de ovo é esse ovo que vocês estão vendo aqui, que eu posso chamar de oligolécito. Oligo, o que quer dizer, gente? Quer dizer pouco, tá? Ou isolécito, por quê, gente? Porque tá com pouca quantidade de vitelo. Ou alécito, tá vendo? Esse A é uma negação para o vitelo, tem pouquíssimo vitelo mesmo para valer. Ou homolécito, por quê, gente? Porque tem pouco vitelo. Tudo isso aqui, no vestibular, eles podem perguntar dessas maneiras. Normalmente, eles falam como oligolécito, oligo que é pouco, tá? Isolécito ou alécito, que é pouco também, ou nenhum vitelo, tá? Então, normalmente são esses nomes que vocês vão encontrar. O que quer dizer, gente? Que esse bichinho aqui, de alguma maneira, ele vai receber nutrientes rapidamente depois que ele começar o seu desenvolvimento. Combinado assim? Então, é esse o jeitão do nosso bicho que tem esse ovo. Acabamos de ver o quê, gente? Acabamos de ver o ser humano aí, né? Se vocês viram as aulas anteriores, nós vimos o quê? Nós, mamíferos, todos os mamíferos placentários, de novo, tá? E mamíferos, mesmo os marsupiais, nós temos esse tipo de ovo aqui, que é o ovo que, gente? Oligolécito ou alécito, tá bom? E aí, gente, quando esse ovo, que eu sei que é um ovo que é oligolécito ou alécito, quando ele começa a sua segmentação, ou seja, as mitoses sucessivas, é o que nós chamamos de segmentação holoblástica. Holos de todo, tá? Holo significa o quê, gente? Ó, eu tô falando do geralzão, ou seja, a segmentação ocorre no ovo como um todo. Então, é o que nós chamamos de segmentação igual. O que significa isso, gente? Ó, eu tenho o ovinho aqui, aí ele vai sofrer uma mitosezinha aqui, aí ele vai sofrer outras mitoses, né? Até formar o quê, gente? Até formar aquela mórula que a gente já viu o que é. Fica claro assim? Então, olha só, o ovo que tem pouco vitelo, ou quase nenhum, que é característico de mamíferos, os mamíferos placentários ou marsupiais, tá? Eles têm o quê, gente? Eles têm segmentação holoblástica. O que significa? Que aquela célula ovo ou zigoto, como ela tem pouquíssimo vitelo, ela vai ter que, esse vitelo vai sustentar até formar mórula, aí vai formar blastocisto, aquela coiseira toda, tá? Gente, tem um bicho que normalmente o povo erra, que são os equinodermos. Quem eu falei para vocês que são os equinodermos? Estrela do mar. A estrela do mar também tem esse tipo de ovo. Olhem essa figura que eu deixei aí para vocês, deem uma olhadinha. É a figura que mostra vários momentos, né? É uma lâmina onde você tem um ovo de estrela do mar, na realidade, de um equinodermo. Esse ovo que segmentou 1, 2, 3 vezes até formar o quê, gente? Até formar uma mórulazinha. Só para eu mostrar para vocês que tanto os mamíferos, né? Como quem, gente? Como os equinodermos, como o anfioxo, tá? Que é um bicho que a gente vai falar dele mais para frente. Nós todos temos esse tipo de ovo, quantidade de vitelo e segmentação. Fica claro isso? Então, olha aqui para mim de novo. Ovo número 1, oligolécito, alécito, isolécito. Pouco vitelo. Olha aqui o núcleozinho dele, que bonitinho. Pouco grão de vitelo.
Como que é a segmentação? Igual, ou seja, se divide até formar mórula para poder fazer todo o processo de segmentação. Isso é a segmentação que nós chamamos de holoblástica. Ovo número 1. Ovo número 2 agora, gente, olha que bonitinho. Esse ovo número 2, o que vocês estão percebendo de diferente aqui? Que nós temos uma quantidade menor, né, de vitelo, tá? Por isso que ele é chamado de mesolécito ou heterolécito, tá? Então, eu tenho essa partezinha branquinha aqui, que é o que? É o núcleo, tá? Então, é onde vai, o nosso bebezinho vai se formar todo aqui, certo? Essa parte verdinha, né, esses grãos verdinhos aqui, de novo, são o que, gente? Os grãos de vitelo, certo? Que vocês podem ver aqui. E o que vai acontecer? Também é uma segmentação holoblástica, mas essa segmentação, gente, é uma segmentação desigual. O que significa isso? Significa que quando eu estou, né? Eu tenho lá minha célula ovo ou zigoto bonitinho, tá? Com o polo vegetal aqui, o polo animal aqui em cima, que é aquele que vai originar o embrião, tá? O que vai acontecer? Na segmentação, a parte superior, ela começa a se segmentar mais rapidamente do que a parte inferior, tá? Então, aqui em cima, eu tenho o quê, gente? Eu não sei se vocês lembram como se chamavam, né? Lembra que essas células se chamam como? Blastômeros, né? Tá? Nesse caso aqui, as aqui de cima se chamam micrômeros. Por quê, gente? Porque elas são células menores, tá? E são elas que vão originar lá o nosso embriãozinho. E essas aqui de baixo se chamam como, gente? Macrômeros, tá? O que acontece? Esse bicho, que bicho que vai ter esse tipo de ovo, com esse tipo de segmentação, e por que ele tem uma quantidade assim menor, né, um pouco maior de vitelo do que o outro? Então vamos lá. Que bicho que a gente tem aqui, gente? Por exemplo, os anfíbios. Tá? Os anfíbios, gente, se você estudar um pouquinho sobre eles, você vai ver que existe um momento que ele vai fazer o quê? Ele vai ser um girino, né? Ele ainda nem terminou totalmente o seu desenvolvimento, mas ele já vai ter condições de receber nutrientes do meio. Não é como a gente que tem um cordão umbilical, mas ele já começa a se virar para receber nutrientes do meio. Então, o que acontece aqui, gente? Ele vai ter uma quantidade maior de vitelo para poder manter esse embriãozinho até o momento que ele vai criar condições de se alimentar lá do meio. E aí, por isso que ele tem essa segmentação desigual, né? Então, ele tem um polo maior, um polo superior, um polo inferior. O superior que cria esses micrômeros, micro de pequeno, tá? Meros que seriam os blastômeros, macro de grande, meros que são o quê, gente? As partes, né? Quando a gente fala em mero, tá? São partes, certo? Que estão formando o quê, gente? Que estão formando o indivíduo, né? Se você fala polímero, o que é, gente? Poli de muito, meros de partes de alguma coisa, tá? Aqui, macrômero, meros do que, gente? Partezinhas. Macro, maior. Micro, parte pequenininha. Meros do que, gente? Aquela que vai formar esse polo superior aqui. Tudo bem aí, gente? Então, olha aqui. Segundo tipo, heterolécito ou mesolécito, tem uma quantidade maior de vitelo, um polo animal aqui bonitinho. Segmentação é holoblástica, porque todo ovo vai sofrer a segmentação, só que ela é desigual. Uma parte de células menor, uma parte de células maiores. Quem? Anfíbios. Tudo bem? Vamos ver que tem mais dois tipos aí. Então, seres, os outros dois tipos de ovos. Então, muita atenção. Novamente, estamos falando tipo de ovo. Nesse caso aqui, né, o terceiro tipo é o megalécito ou telolécito total ou completo, tá? Mega que é do que, gente? De grande, né? E lécito que é do que, gente? De vitelo. Gente, olhem só, não sei se dá para vocês perceberem,
Esse verdinho aqui são os grãos de vitelo, né? Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, tá? Esses grãos de vitelo são esses nutrientes. E olha onde nós temos aqui o núcleo. Em volta do núcleo a gente sabe que nós temos o quê, gente? Citoplasma, né? Aqui em volta do núcleo é tudo citoplasma. Então, quem vai se dividir é essa celulinha aqui, tá? Seres, pensem bem, quem é que vocês conhecem aí, puxem aí na sua memória que tem um vitelão que vai nutrir o embrião durante toda a sua vida, porque ele não vai ter contato com o meio externo ou com a mãe. Quem, gente, que fica dentro do ovo? Lógico, só pode ser quem? Réptil, ave, certo? Alguns peixes, tudo bem, gente? Por quê? Que os mamíferos que botam ovos, como o caso do ornitorrinco, o que acontece? Como esses bichos não têm contato com o corpo da mãe, não recebem nutrientes de nenhum lugar, o que vai acontecer? Eles têm que ter um vitelão que vai fazer com que ele seja nutrido todo o seu desenvolvimento. Então, o que acontece? Por que nós chamamos de segmentação meroblástica? Lembra? Meros são o quê? São partezinhas, né? Então, no caso do ovo megalécito, a segmentação é parcial ou meroblástica. E olha que interessante que vai acontecer. Olha aqui, né? O ovinho tá aqui bonitinho, aquele vitelão grandão. E é essa parte aqui de cima que começa a se segmentar para formar quem, gente? Para formar o nosso embrião. E aí, o que vai acontecer? Tudo isso aqui de vitelo vai nutrir o embrião enquanto ele estiver dentro do ovinho. Então, é só você pensar o seguinte, são animais que são ovíparos, né? Que estão fora, ou pode ser até dentro do corpo da mãe, mas que eles não vão ter contato com ninguém, né? Com nada de nutrientes dessa mãe. Combinado assim? Por último, nós temos um ovo que a gente chama de centrolécito. Por quê, gente? Porque olha aqui, o vitelo, tá vendo? Isso verdinho é tudo o quê, gente? De novo, os grãos de vitelo, né? Aqui fora eu tenho o citoplasma desse ovinho, tá? Tudo o citoplasma aqui e o nosso núcleozinho, tá? O que vai acontecer então? A segmentação é superficial, ela tá aqui do lado de forinha porque todo o vitelo tá aqui dentro, tá? Que animais que fazem esse tipo de segmentação e tem esse tipo de ovos, gente? Todos os nossos artrópodes, que eu já falei para vocês quem são os bichos artrópodes, tá? Então isso daqui vocês não podem esquecer jamais, tá? Eu vou deixar para vocês aí uma tabelinha bem rapidinha para vocês poderem ver qual é o jeitão deles, para vocês não esquecerem ainda mais, imprimir, ir lá, colar na sua geladeira e é isso. De ovos e vitelo e segmentação. É isso aí, tá bom, seres? Um beijo no coração de todos. Não percam as próximas aulas, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. E acabou! Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Agora nós vamos bater um bate-papo, é bom, né? Desliga aí, por favor.